Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana do dia 28 até o dia 2, né, de abril. A gente já está adentrando o novo mês com uma lua nova de Áries, uma lua nova em Áries que a gente vai ter no dia 1º, na sexta, até dia 3, né, gente? Agora, olha que louco, tô perdida. Não, até dia 2 mesmo, tá? Dia 3 é segunda, já outra semana. A gente tem essa semana, a gente começa a semana ainda na centrífuga da lua minguante, que começou na finalzinho da semana passada, que eu falei bastante sobre essa lua minguante. Em Capricórnio seria uma centrífuga que ia espremer da gente, assim, pra gente que era uma lua de liberação, de liberar tudo que tinha dentro da gente. Então, se aconteceu qualquer coisa aí, faça uma análise do que essa lua está liberando, tirando, expurgando, limpando, purificando. Estamos nesse processo de purificação para a gente chegar nessa lua nova em Áries, assim, com muita força, coragem, conectada, assim, com o nosso ser, com aquilo que a gente precisa mesmo fazer, porque a lua em Áries é coragem, obstinação da gente seguir, assim, num sentido. Por isso que muitos arianos são muito teimosos, porque quando colocam uma coisa na cabeça, vai e faz. São aquelas pessoas que rumam, que avançam, né? Que tem uma energia. Só que se isso não estiver bem planejado, se a gente não tiver feito essa limpeza, essa purificação, a gente pode seguir para caminhos não muito positivos, né? A gente pode, inclusive, se a gente não consegue tirar o excesso, as camadas, os condicionamentos, ou algumas coisas que essa lua. Porque óbvio que não vai tirar tudo, né, gente? A gente ainda tá trabalhando muito o ego. E cada ciclo vem trabalhando alguma coisa. Como a gente está no começo de um outono, no início desse ano novo de Mercúrio, faz muito sentido, porque a gente precisa ter consciência das nossas escolhas. A gente precisa. Ele vem trazendo essa comunhão do masculino e do feminino, dessa duplicidade. Esse Mercúrio ele vem trazendo muitas mensagens dos deuses, ele vai trabalhando para tudo ser direcionado para um caminho de evolução, mas a evolução ela não é linear, a evolução ela não é simples, ela não é fácil, né? Então, todo mundo que está aqui no caminho, né, já sabe disso, até quem não tá no caminho também, mas quando a gente toma consciência, olha que interessante essa coisa do Mercúrio, quando a gente toma consciência e cada vez vem mais a consciência do que eu tô fazendo, para onde eu tô indo, quem eu sou, quanto mais essas coisas vão se integrando, o eu sou, onde estou e para onde eu vou, a vida melhora, né? Não importa muito aí as outras coisas que a gente fica tentando, as justificativas, a falta disso, falta daquilo, não, a gente tem que estar integrado. Bom, fala mais da semana. Toda essa centrífuga dessa semana, para a gente entrar nessa lua em Áries sem medo. Porque se a gente estiver no medo, aí a gente desarmoniza, a gente não avança, a gente perde, a gente entra na displicência justamente de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero. Então, se eu não sei nada disso, e se eu não conseguir soltar, porque eu tô com os meus apegos ainda, eu tô querendo ficar desintegrado, quando vem a força da integração, eu me acovardo, porque é isso que acontece também. Então eu prefiro seguir o que os outros estão falando, em vez de seguir a mim mesma, a minha essência e o meu propósito. E aí eu não realizo nada com ordem, com harmonia, não realizo a beleza do meu ser, ele não floresce. Então essa lua nova em Áries é para a gente entrar nesse florescer da essência. É isso. O que você quer fazer? Para onde você quer ir? Você tem coragem de realizar seus sonhos? Olha quanta coisa a gente tem em peixes nesse momento. E o interessante é que Marte está em Aquário, conectadíssimo com Saturno. Saturno está pressionando essa força marciana. Então, é uma lua nova em Áries, onde você floresce ou não. Você não tem muita opção. Tem que florescer. Vai ser difícil, porque Saturno é uma pressão. É a pressão que ele faz. Então, a gente consegue lidar com a pressão do universo em cima da gente para a gente florescer. Então, as circunstâncias serão adversas, mas é aquela coisa, a gente floresce
no asfalto se precisar, né? Aquela florzinha que tá ali, tudo adverso em volta dela, mas ela tá ali florescendo. É a persistência do ser. Tudo na natureza arruma-se jeito, arruma-se passagem, né? Porque a gente, no fundo, a gente tem essa coragem intrínseca. A vontade é algo muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, essa vontade está ligada a Plutão, que é a oitava de Marte. Então, a gente tem essa vontade do ser supremo em cima da gente. A gente está falando de uma tríade que é Urano, Plutão e Netuno, a tríade do todo. Esses planetas transpessoais, eles têm uma consciência muito mais elevada do que a gente pode dizer aí, Deus e o que você quiser falar. Então, essa tríade, se a gente pensar na tríade, todas as religiões são baseadas em três: Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. Essa é a tríade: Netuno, Urano e Plutão. E Plutão tá ligado à vontade, tá ligado dentro da fraternidade branca também, é uma consciência purificadora, de despertar, né? E quando a gente não desperta, ele vem com uma energia muito sombria também, tá? Então, por isso que ele tem uma dualidade muito grande, as pessoas geralmente têm medo desse Plutão. Plutão está em Capricórnio ainda, Marte está em Aquário, e aí entramos numa lua nova em Áries. Então, o que acontece? Eu preciso ter consciência do meu projeto de vida. Qual que é o seu plano? Você está seguindo o seu projeto de vida, seu propósito? Você está realizando algo que você vai falar, uau, é isso que eu quero para o meu futuro? Eu estou começando a semear Marte em Aquário junto com Saturno. Estou semeando algo que vai me levar a uma longevidade, a uma saúde, prosperidade, né? Vai me trazer pessoas que me ajudam. Eu estou me cercando de pessoas que me ajudam ou pessoas que me colocam para baixo? Eu estou conseguindo colocar limite nas minhas relações? Ou eu estou sendo, ou é um limite meio, eu tô ainda numa comunicação agressiva com as pessoas, eu não sei me comunicar, eu ainda estou pressionada pelo meu grupo, pelo meu trabalho, pela sociedade, eu ainda estou me fechando e estou me privando de ser eu mesma porque o que as pessoas pensam me afetam. Então, todos esses questionamentos essa lua vai trazer. Na verdade, essa lua minguante que estamos hoje em Aquário, que começa em Aquário nesse estélio, ela já vai começar a trazer isso para você. Olha que interessante, essa lua que começamos hoje, segunda-feira, ela vai fazer esses questionamentos porque ela vai passar em Peixes e vai ficar exprimida entre Júpiter e Netuno. Entre terça e quarta-feira, até quinta, ela vai passar por Peixes, vai estar sendo ali espremida essa lua minguante em Peixes. Para quê? Para te harmonizar com o teu ser essencial e com os teus sonhos. Ou você vai se desarmonizar totalmente, e quarta e quinta-feira podem ser dias assim, você fala, meu Deus, que dia trevoso, que dia foi esse? Porque Júpiter e Netuno não vai abrir os caminhos que a sua alma, o que os seus sentimentos, os seus pensamentos desejam, porque Peixes é a integração do mental com o emocional. Por isso que Peixes é um signo muito difícil, porque se não está integrado o emocional com o mental, o espiritual também vira uma meleca. É um signo de integração, muita integração, integração com camadas e camadas de dimensão que a gente não tem nem consciência. Então, por isso que geralmente as pessoas têm medo de peixe, porque quando entra em peixe tudo desarmoniza, vira o caos, não tá uma confusão, uma situação absurda. Mas a gente precisa integrar com o quê? O que harmoniza? O que faz o mental e o emocional harmonizar? O espiritual, a sua fé. Só que você é um espiritual de despojamento, porque ela está em fase minguante e ela vai estar na lua negra, ela vai estar na fase mais negra, porque ela está caminhando para Áries. Então, no finzinho ali de Peixes vai ser a lua negra, onde a gente precisa realmente mergulhar para dentro, olhar para esse sonho, olhar para essa força, né? Tá ligada a Lilith, que tá nos últimos grauzinhos de Gêmeos e ela se conecta muito com Mercúrio, que Mercúrio tá em Áries, caminhando junto ao Sol. Então, o que essa Lilith, essa força
que a gente chama de sombras, né? Mas é a sombra o quê? Aquilo que está mais enraizado, aquilo que te sustenta, a tua ancestralidade também, limpando, te harmonizando com algo que você precisa, que é força, que é conseguir colocar limite em situações negativas, que é essa força da sombra também, quando ela está positiva e integrada, a gente não tem medo do nosso poder pessoal. E a gente não tem medo de dizer não, de sair de situações abusivas, tóxicas, de pessoas, de trabalhos que não tem nada a ver. A gente perde o medo. Por que as pessoas ficam fazendo um trabalho que não gosta? Tem medo de passar necessidade. Eu continuo trabalhando aqui porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Pronto, as suas escolhas são baseadas no medo. Ferrou tudo, meu amigo. Você não está mais no seu projeto de vida. Você está trabalhando ainda porque você está querendo alguma coisa, porque você está com medo de ficar sem? Pronto. Lilith, aí você está na sombra negativa. Você não integrou as sombras. Você ainda está trabalhando para uma força sua sombria do ego. Você tem que integrar essa Lilith em Gêmeos. Ela vai entrar em Câncer em mês que vem. Quando ela entrar em Câncer, vai ficar muito mais difícil, porque ela vai estar totalmente conectada às suas reatividades de Lua. Porque quem rege Câncer é Lua. A Lua vai estar rodando o tempo todo, então você vai estar rodando o tempo todo em cima da tua sombra. Né? Sua sombra. Eu vou fazer um vídeo só sobre a entrada de Lilith em Câncer, como eu sempre falo. Fiz aqui da entrada, né? Eu sempre falo, não sei se eu fiz de Gêmeos, mas eu comentei muito sobre isso. Geralmente eu faço uns vídeos de trânsito de Lilith, porque ela fica 9 meses em cada signo. Momento da gente escolher com a alma, com a essência da alma, com o nosso ser. Façam, porque na hora que essa Lilith está totalmente conectada a Marte em Aquário, ela está conectadíssima, vai ficar conectadíssima até na entrada da Lua Nova, em Áries. Então, você tem coragem de seguir, realizar e cortar tudo que é negativo e usar sua força. Porque, gente, a força, a agressividade do ser, se você canalizar bem, você faz coisas grandiosas. A raiva em si, ela não é uma energia negativa. Mas se você não sabe canalizar, você ainda está se escravizando, porque você está ficando com raiva, porque alguém está te deixando com raiva. Você está permitindo que alguém ainda te manipule pelas suas próprias emoções. Quer dizer, você tem emoções negativas que você... Vocês entenderam? Eu tenho uma emoção negativa que eu estou permitindo que o outro me manipule. Eu ainda estou sendo escravizado, não estou livre. E Aquário é liberdade. Aquário é... Eu preciso realizar meu projeto de vida. Se eu não sou livre para realizar isso, eu ainda estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou negativo, eu tô porque a vida é cruel comigo, porque eu não consigo. Você não está usando a sua força. Claro que eu estou falando de situações e situações adversas, consciências e consciências. Quanto mais, e olha que interessante, isso também tem a ver com a questão maior que a gente está vivendo, que é política, que é todas essas questões maiores institucionais, porque Plutão está em Capricórnio, poder. Se a gente não lutar, se a gente não se unir para que as leis, a questão social, a questão da desigualdade social melhore, eu também não estou usando o meu poder para... Eu tenho que ser livre e eu tenho que ajudar com que os meus irmãos também sejam livres. Está na hora das pessoas abrirem os olhos, porque senão mais para frente, em outubro, a gente faz uma grande besteira nas urnas novamente, né? Continuaremos fazendo besteira, não é só de agora não, as besteiras continuam, né? Desde que o Brasil era colônia, já não teve nenhum momento assim muito positivo. Então, agora está na hora dessa emancipação, dessa libertação. É um processo de construção de uma mentalidade mais aberta, porque Urano está em Touro. Então, perceba, está na hora da gente trabalhar essa questão de ter uma economia mais igualitária. Mas é um processo, né? É um processo para isso. O que está acontecendo? Esses poderosos, essas pessoas estão percebendo que está tendo uma mudança. Só que quanto mais eles sentem a mudança, quanto mais eles sentem isso, eles também têm medo. Por isso que eles começam a destruir tudo. O medo existe em todos nós. A gente vai se libertar também assim totalmente do medo. Mas quanto mais a gente estiver junto de pessoas que buscam, pode ser um grupo, pode ser questões até... Porque tem muita coisa em peixes também. A gente pode entrar em grupos espirituais para um trabalho de uma busca energética, né? Fazer uma meditação em grupo. Você pode fazer coisas, mas sem o radicalismo da violência.
toda vez que você se junta a grupos para combater o mal com violência, você está alimentando esse mal. Então tem que ser por uma estratégica mental inteligente, aquário, inovadora, criativa. Vamos fazer de uma forma criativa? Vamos fazer direito? Vamos fazer bacana? Aí a gente consegue ter uma lua nova em Áries mais interessante, de crescimento, de avanço. Então tem tudo a ver com isso. Então, desde a minha vida pessoal até a vida comunitária, está muito conectado com esse Marte em Aquário. Bom, pessoal, falei bastante. Espero que todos tenhamos aí ainda uma boa lua minguante de liberação de coisas para a gente ficar cada vez mais integradinho, mais consciente, para a gente conseguir avançar sem medo, seguindo uma vontade superior aí que tá ajudando a gente a evoluir, tá? Sim, mesmo que pareça que não. Um beijo, ótima semana e até o próximo vídeo.